Código Florestal, Registro Civil, FGTS e honorários advocatícios estão na pauta da sessão plenária do Supremo desta tarde. Vamos conferir. Ordem Social abre a pauta de julgamentos da tarde desta quarta-feira com o retorno das 5 ações onde se discute a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal que tratam dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos. O julgamento conjunto teve continuidade na semana passada e hoje será retomado para o voto do ministro Celso de Mello, o último a se manifestar. O segundo tema da pauta é direitos fundamentais, com 2 processos. Uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, onde se debate a possibilidade de se reconhecer o direito dos transexuais, que assim o desejarem, à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de mudança de sexo. Encerra a pauta do dia um recurso extraordinário e 4 embargos de divergência em recursos extraordinários, todos sobre o tema matéria processual. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a consultora jurídica Gisele Reis está ao vivo com a repórter Aline Barcelos para comentar a pauta de hoje. Aline, pode falar com a Gisele aí. Érica, ela está aqui ao meu lado e a gente já vai comentar sobre a pauta de hoje, que está bem extensa, não é, Gisele? Será que o julgamento de algum desses processos pode ser concluído hoje? Realmente, Aline, ao todo nós temos 12 processos que podem ser chamados a julgamento. Dentre esses processos nós temos ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e diversos recursos extraordinários, alguns inclusive com repercussão geral reconhecida. Eu acredito que no que diz respeito ao Código Florestal, esse julgamento deve ser concluído sim, até porque nós temos aí 5 ações que estão sendo julgadas, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade sobre esse tema, todos da relatoria do ministro Luiz Fux, e por enquanto só falta o voto do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, que provavelmente vai desempatar uma série de questões que acabaram empatadas até agora, porque nós já temos 10 votos dos ministros até então só falta o ministro Celso de Mello. Então há sim uma possibilidade grande de que o Supremo Tribunal Federal efetivamente conclua o julgamento do Código Florestal, da constitucionalidade do Código Florestal, em questionamento diversas questões, como por exemplo a questão da anistia, que foi na verdade concedida em relação a um programa um programa ambiental previsto no Código Florestal para aqueles produtores que aderirem ao programa. Eles teriam uma série de benefícios. Dentre esses benefícios, algumas punições, eles não seriam punidos nem no âmbito administrativo, nem no âmbito do direito penal. Agora, sobre a alteração de nome e gênero dos transexuais no registro civil, o julgamento será retomado em que fase, Gisele? Bom, sobre esse assunto, Aline, nós temos 2 processos que estão na pauta. Um é uma ação direta de inconstitucionalidade e o outro é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade, a relatoria do ministro Marco Aurélio, e ele deve apresentar o seu voto. Então, o processo ainda está na fase inicial de análise. A ação, já houve a manifestação das partes que ingressaram com a ação, daqueles que foram admitidos no processo como amigos da Corte, da Procuradoria-Geral da República, mas falta o voto do ministro Marco Aurélio. Em relação ao recurso extraordinário, nós já temos 5 ministros que já votaram. O ministro Dias Toffoli é o relator. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. Será certamente um julgamento em conjunto. Agora tem ainda um assunto de interesse para muita gente, que é o FGTS. Explica para a gente, né, do que se trata. Bom, sobre esse assunto nós temos recursos extraordinários que tratam sobre esse tema, inclusive com repercussão geral reconhecida. O que se questiona, a Caixa Econômica Federal questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que tem sede em São Paulo, e o tribunal ele determinou que a instituição financeira efetuasse o pagamento das diferenças da correção monetária em relação às contas vinculadas do FGTS em razão dos planos econômicos. A Caixa Econômica entende que ela quer, na verdade, não se sente obrigada a pagar essas correções por entender que elas ofendem até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi adotada em um outro recurso extraordinário. Então a Caixa argumenta que em razão dessa decisão do recurso extraordinário tomada pelo Supremo Tribunal Federal e também levando-se em consideração um dispositivo do Código de Processo Penal, haveria então, caso a Caixa Econômica continue sendo obrigada a pagar essas correções na forma como foi determinada pelo TRF, haveria ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
Agora, quando, né, um recurso tem repercussão geral, o que isso impacta para a sociedade? Aline, a repercussão geral, ela na verdade, ela acaba tendo impacto fundamental para a sociedade, porque são processos selecionados e que representam uma grande controvérsia no âmbito do judiciário. Então, escolhe-se um processo que tenha uma representatividade, seja do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico, e a partir do julgamento daquele caso concreto, o Supremo fixa uma tese e essa tese vai ser replicada, vai ser aplicada em todas as demais instâncias do judiciário. A exemplo, por exemplo, desse caso que eu acabei de mencionar sobre FGTS, nós temos ao todo mais de 700 processos que estão sobrestados, ou seja, a análise deles foram suspensas, e aí com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento será aplicado em todos esses e todos os demais que porventura vierem a surgir no judiciário. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Gisele. Voltamos ao estúdio com você, Érica. Obrigada, Aline. Obrigada, Gisele, pelos esclarecimentos.